Às vezes que o mundo quase acabou. Sei lá vocês, mas pra mim, parece que os alertas de apocalipse ficam mais e mais comuns a cada dia. Ou nos dizem que o mundo vai acabar, ou que ele tá ativamente acabando. E honestamente, já tô farto disso. Se você tiver idade pra lembrar do bug do milênio no ano 2000, ou daquela histeria de 2012, sabe bem do que eu tô falando. Mas todas essas farsas apocalípticas me fizeram pensar. Quais foram os momentos genuínos na história em que o mundo esteve mais perto de sumir? Minhas descobertas são este vídeo, e como sempre, a história só vai ficando mais e mais maluca à medida que avançamos. Evento Carrington. É uma noite quente de verão, 28 de agosto de 1859. O sol tinha acabado de se pôr, e era para ser uma noite como qualquer outra. Tipicamente, depois do pôr do sol, o céu só fica mais e mais escuro. Mas, naquela noite, o céu estava iluminado como nunca antes. Testemunhas relatam que o céu estava com um vermelho profundo, como se tivesse sido engolido por um incêndio florestal gigantesco que cobria o horizonte. Outros descreveram as luzes como se o céu tivesse sido iluminado diretamente do firmamento. O céu noturno estava tão claro que, acreditem ou não, acordou mineradores de ouro que trabalhavam nas montanhas rochosas. E eles não só acordaram, como começaram o dia de trabalho. Pensaram que o sol tinha nascido no meio da noite. Há registros de Nova York de que as pessoas podiam ler o jornal à meia-noite usando apenas a intensidade da luz que vinha do céu. Com tudo isto dito, a pergunta que se impõe é: o que estava, afinal, no céu? Era um asteroide? Era um incêndio? Bom, alguns de vocês podem já ter adivinhado. Era a aurora boreal. Mas estas não eram as luzes do norte normais. Este não era o espetáculo verde tênue que vemos nas latitudes extremas. As luzes que foram vistas naquela noite de 28 de agosto foram visíveis durante quase uma semana. Mas o mais impressionante não foi a duração, e sim o alcance global. Estas luzes podiam ser vistas de todas as partes do planeta, do Polo Norte, do Polo Sul e em locais onde nunca deveriam aparecer, ao longo da América do Norte, América do Sul, Cuba, Havaí, Japão, China e até na Nova Zelândia. Foi um espetáculo global. Mas essa aurora não foi apenas um espetáculo de luzes bonitinho. Embora fosse um espetáculo interessante de se testemunhar à noite, durante o dia, este evento estava causando estragos na tecnologia, ainda que simples da época. E refiro-me principalmente aos telégrafos. O culpado era uma corrente geomagnética induzida, CGI, do campo eletromagnético. Basicamente, uma ejeção de massa coronal do Sol atingiu a magnetosfera da Terra, criando correntes elétricas gigantescas que procuraram um caminho de menor resistência: as linhas de cobre da infraestrutura de telégrafos em todo o mundo. Os telégrafos, a espinha dorsal da comunicação global na altura, falharam em massa, mas não só falharam, como chocavam os operadores. Os telégrafos em alguns locais estavam a soltar faíscas, a quebrar e, o mais estranho, a incendiar o papel do telégrafo. Mas o detalhe mais curioso e que prova a intensidade do evento é este: em alguns locais, os operadores estavam a desligar as baterias dos telégrafos, cortando o fornecimento de energia, e a máquina continuava a funcionar. Há um registro de uma conversa de 2 horas entre operadores em Boston e Portland que desligaram as baterias, mas conseguiram comunicar perfeitamente. Estavam usando a própria eletricidade da tempestade solar como fonte de energia. A Terra estava literalmente sendo eletrocutada pelo Sol. Tudo isso foi causado por uma enorme erupção solar, um evento que, em geral, é bastante inofensivo para os humanos. E eu menciono o evento Carrington, que recebeu o nome do astrônomo Carrington, que o observou, por 2 motivos. Primeiro, é o mais brando desta lista de quase fins do mundo que vamos discutir. Segundo, e este é o ponto mais assustador, é fascinante teorizar o que teria acontecido se essa tempestade solar, que apenas afetou os telégrafos de 1859, tivesse acontecido hoje. Vivemos em um mundo totalmente dependente da eletricidade. Mas e se o evento Carrington acontecesse hoje? Hoje, algo assim causaria o maior apagão da história, com prejuízos de até 2,6 trilhões de dólares só nos Estados Unidos. Sem internet, transporte, hospitais ou refrigeração, o caos seria inevitável. Em poucas semanas surgiriam saques e colapso social. Em meses, a civilização moderna poderia regredir séculos. Satélites poderiam nos alertar com até 24 horas de antecedência, mas o risco continua. Eventos como esse ocorrem a cada 150 anos, e o último foi há 166. Estamos em dívida com o Sol, e da próxima vez que o céu se tingir de vermelho, pode não ser apenas um espetáculo, mas o último aviso da humanidade. Segundo evento: a crise dos mísseis de Cuba.
Este é provavelmente o evento histórico mais famoso que teve o potencial de gerar o maior número de baixas de todos os tempos. A maioria de nós está familiarizada com o resumo. Outubro de 1962. A União Soviética decide secretamente colocar mísseis nucleares em Cuba a apenas 90 milhas da costa americana. E claro, a operação é rapidamente descoberta pelo governo dos Estados Unidos. As tensões estavam num nível máximo. A comunicação era lenta. As barreiras linguísticas não ajudavam. O governo dos Estados Unidos sabia que tinha de responder, mas tinha que ser estratégico, porque qualquer erro desencadearia a guerra nuclear. É irônico, não é? A América já tinha ogivas nucleares na Turquia, na costa da Rússia. Mas quando a União Soviética retribuiu o favor, a coisa ficou séria. O mundo estava numa corda bamba, a 1 centímetro de deixar de existir. O que é mais interessante é que, embora os líderes, Kennedy e Khrushchev, soubessem que a guerra nuclear significaria o fim da humanidade, os soldados no terreno a ver o inimigo à sua frente sentiam uma pressão insana para puxar o gatilho. E são exatamente essas pequenas situações no terreno que nos trouxeram a centímetro de deixar de existir. Vamos focar num incidente notável que aconteceu em 25 de outubro de 1962. É tarde na noite na base militar de Duluth, Minnesota. Um guarda está fazendo sua ronda, tenso, sob as ordens mais rigorosas da história. De repente, ele nota uma figura suspeita a escalar a cerca do complexo. O guarda congela. Ele sabe o que está acontecendo. A base está sob ataque. Um sabotador soviético está tentando entrar. Ele corre para o seu posto e aciona o alarme de sabotagem. O alarme dispara, mas por algum motivo é mal interpretado. Numa base diferente, em Oakfield, Wisconsin, o alarme de sabotagem é recebido como um alarme que ativa uma emergência de lançamento nuclear. Isso levou ao envio imediato de jatos armados com armas nucleares. Os pilotos tinham a mira apontada para praticamente qualquer aulo soviético ou cubana. Se um desses jatos tivesse disparado contra as tropas, os Estados Unidos teriam enfrentado uma retaliação nuclear e a primeira guerra nuclear da história teria começado. Mas agora vem a parte inacreditável. Depois de todos os alarmes soarem, da histeria se espalhar e do fim do mundo parecer estar a minutos de acontecer, descobriram que não havia sabotador algum. Ninguém estava escalando a cerca. O que o guarda viu era, na verdade, um urso tentando subir a cerca da base militar. Um urso. O destino da humanidade ficou por um fio com essa descoberta. O lançamento dos aviões armados com ogivas nucleares foi cancelado. Faltavam apenas minutos para os pilotos decolarem e iniciarem uma guerra. Um simples erro de identificação, confundir um sabotador com um urso, quase acabou com o mundo. Segunda Guerra Mundial. Beleza, me escutem. Se a gente vai falar sobre o momento em que quase tivemos uma guerra nuclear, a gente tem que falar da época em que bombas nucleares foram literalmente lançadas durante uma guerra. Acho que é seguro dizer que a Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortal da história da humanidade. 6 anos inteiros, mais de 100 milhões de pessoas envolvidas de 30 países diferentes. E as batalhas aconteceram em todos os continentes, menos na Antártica. Essa situação brutal toda só terminou em 1945, com a rendição da Alemanha e depois com o Japão sendo forçado à submissão em agosto após os Estados Unidos lançarem 2 bombas atômicas. Uma super simplificação, claro, mas a ideia é essa. A Segunda Guerra Mundial foi o inferno na Terra. Morreram entre 70 e 85 milhões de pessoas. Isso foi, na época, mais ou menos 3% de toda a população mundial. Ou seja, o mundo não só quase acabou, como a humanidade perdeu 3% de si mesma. É insano. Mas além de todas as coisas horríveis que realmente aconteceram, vamos falar do que quase aconteceu. E uma das coisas mais notáveis que estava cozinhando nos bastidores era o desenvolvimento de armas nucleares nas mãos dos nazistas. Isso mesmo. Depois dos ataques em solo alemão, Hitler queria retaliar na América desesperadamente. Há citações dele dizendo que ele queria arrasar toda Nova York e capturar o resto dos EUA. O ditador estava tão obcecado em levar a Segunda Guerra para o solo americano que estava desenvolvendo um avião bombardeiro capaz de voar até a América e voltar. E claro, no mesmo período, ele estava trabalhando em uma bomba nuclear. Felizmente, os nazistas nunca conseguiram colocar as mãos em armas nucleares que funcionassem. Não é difícil imaginar o que teria acontecido se tivessem conseguido. O mundo que vivemos hoje seria drasticamente diferente se ele ainda existisse. A observação de Bonilha.
Em 1883, o astrônomo mexicano José Bonilla observou algo estranho pelo telescópio: centenas de objetos cruzando o céu. Ele fotografou 447 deles em apenas 3 horas, mas ninguém levou a sério. Cientistas da época disseram que eram pássaros ou insetos. Décadas depois, em 2011, astrônomos revisitaram seus registros e concluíram que Bonilla havia, na verdade, testemunhado a explosão de um cometa que passou perigosamente perto da Terra. Os cálculos modernos indicam que os fragmentos tinham até 800 metros de comprimento e estavam entre 500 e 8.000 quilômetros de altitude. Se algum tivesse atingido o planeta, o impacto seria equivalente a 3.000 eventos de Tunguska, podendo causar uma extinção global. Em resumo, em 1883, a Terra escapou por pouco de um desastre cósmico e quase ninguém percebeu. A supererupção do Lago Toba. Tudo o que falamos até agora aconteceu em tempos que conseguimos registrar, mas agora entramos no território do pré-histórico, e é aqui que a insanidade começa de verdade. O Lago Toba, na Indonésia, foi o palco de uma das maiores explosões que a Terra já viu. Uma supererupção com índice de explosividade 8. Para comparação, é basicamente o modo Godzilla dos vulcões. Essa erupção, há cerca de 74.000 anos, foi tão intensa que alguns cientistas acreditam ter quase apagado a humanidade do mapa, literalmente. Para ter ideia da escala, em 2022, o vulcão Angatonga lançou uns 2 a 3 quilômetros cúbicos de cinzas e pareceu o fim do mundo. Agora, Toba cuspiu 2.800 quilômetros cúbicos de material vulcânico. Sim, 1000 vezes mais. O resultado, um inverno vulcânico global. O Sol praticamente tirou férias, o planeta esfriou vários graus e o mundo virou um freezer natural por anos. Plantas morreram, animais sumiram e os humanos, entraram em modo sobrevivência total. E é aqui que a história beira o impossível. Há evidências de que esse evento reduziu a população humana global para apenas alguns milhares de pessoas, tipo um estádio pequeno. Esse gargalo genético pode explicar por que nós, humanos modernos, somos tão parecidos geneticamente, porque viemos todos desse grupinho que escapou por pouco. Se a Terra tivesse esfriado só um pouco mais, talvez a humanidade tivesse virado apenas mais um dado geológico no registro da Terra. Mas, felizmente, esses poucos humanos resistiram e, 74.000 anos depois, estamos aqui, assistindo vídeos no YouTube sobre o dia em que quase deixamos de existir. O impacto de Chicxulub, o Big Bang da extinção. Não dá para falar de catástrofes cósmicas sem mencionar ele. Se o evento Carrington mostrou o poder do Sol e Toba revelou a fúria da Terra, Chicxulub foi o game over. Há 66 milhões de anos, um asteroide de cerca de 12 quilômetros atingiu a Terra a 57.000 quilômetros por hora, abrindo uma cratera de 200 quilômetros no México e apagando 75% da vida do planeta, incluindo todos os dinossauros. Por décadas, ninguém sabia o que os matou, até encontrarem uma fina camada de irídio, um metal raro na Terra, mas comum em asteroides, a assinatura química do impacto. A colisão liberou energia equivalente a 100 milhões de megatoneladas, gerando terremotos, tsunamis, incêndios globais e o inverno que apagou o Sol por anos. Foi o reset mais violento da história. E, por pura sorte cósmica, a vida sobreviveu, o suficiente para que milhões de anos depois a gente estivesse aqui, olhando para o céu, torcendo para que o próximo não venha com a mesma pontaria. Se você curtiu essa jornada pelo fim do mundo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que achou. Isso ajuda muito na divulgação. Compartilha com quem ama ciência, história e umas boas catástrofes cósmicas. Valeu por assistir e até o próximo desastre.